Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 13 do meu podcast. Neste episódio eu vou ter o prazer de estar à conversa com uma grande convidada, a Jana Couto. A Jana é consultora e mentora de finanças pessoais. Começou este seu projeto em 2020, no seu tempo livre, mas hoje em dia já se dedica 100% a este negócio. E como não me quero alongar muito nesta introdução, vou passar a palavra à nossa convidada e pedir-lhe que se apresente e nos diga de onde vem, qual é que é o seu background, enfim, um bocadinho da sua história. Olá, Jana, seja bem-vinda. Obrigado por teres aceito o convite. Tudo bem? Olá, Edgar, está tudo bem? Desde já, obrigada pelo teu convite e espero que isto seja uma entrega de valor tanto para ti como para quem vai ouvir este teu podcast, não é? De onde é que eu sou? Eu sou do Norte, sou de Viana do Castelo, ali de Esposende, não sei se conheces. Não, por acaso não. Por acaso não, tu és de onde Não. agora? Eu sou da Madeira, mas vivo em Évora. Ah! Então, muito bom. Olha, eu, pronto, sou de lá, mas eu não vivo lá. É quase como tu. Uhum. Eu estou a viver no distrito de Aveiro, ali no norte de Aveiro, quase perto do Porto. E como é que tudo isto começou? Basicamente, a minha jornada pode-se dizer que começou há 3 anos atrás, que foi quando eu estava num trabalho onde eu não me sentia feliz. E porquê é que eu digo que começou lá? Porque foi a partir desse momento que a minha mentalidade começou a mudar. Primeiro porque eu não estava feliz e eu pensei assim, eu tenho duas alternativas. Ou eu continuo neste pesadelo, entre aspas, não é? A continuar-me a sentir assim, nestas emoções negativas, ou eu faço alguma coisa e mudo a minha vida. E basicamente eu acabei por optar pela segunda. Eu comecei à procura de conhecimento, o conhecimento foi aquilo que me salvou e hoje eu só dou graças por 3 livros que eu li na altura, que têm a ver tem a ver com a lei da atração, se calhar tu és cético em relação a isso, eu também fui na altura, mas o que é que acontece? Na altura foi isso que eu olhei e eu pensei, ok, se calhar é isto que eu preciso. Porquê que foi com a lei da atração? Porque aos meus 19 anos eu tinha lido um livro, que é O Poder, e eu até achei graça, só que eu não apliquei nada do que tinha lá. E então, nessa altura, quando eu estava nessa fase, eu lembrei-me daquele livro que eu tinha lido. E então eu pensei assim, ok, eu vou ler aquele livro outra vez. E quando eu fui buscar, eu também eu encontrei outros 2 livros, que foi A Magia e Os 7 Véus da Felicidade. Eu olhei para aqueles títulos e eu pensei assim, eu preciso disto. É isto que tu Porque eu querias, estava... é mesmo isto que querias. Exatamente, eu estava desbastada. E então eu comecei a ler, eu li aquilo super rápido e o que é que começa a acontecer? Eu começo a aplicar, aquilo dizia que eu tinha que fazer afirmações positivas, ou seja, tinha que pensar, mas também tinha que sentir. E se nós formos olhar para livros que falem sobre mentalidade abundante, é isso que eles dizem, não é? Tu tens que pensar, tu tens que sentir, só depois é que vais agir e consoante essas ações tu vais ter resultados. E então eu comecei a praticar a gratidão na altura, as tais afirmações, e como aquilo me fazia confusão, porque uma das coisas que lá dizia é: tu tens que sentir tu tens que sentir as coisas como se tu já as tivesses. Ou seja, eu tinha que desejar, eu tinha que pôr nas afirmações coisas que eu nem tinha, mas que tinha que sentir como se já estivesse. E para mim fazia-me confusão e andei 2 semanas assim, perdida, mas basicamente eu pensei assim, não, eu tenho que colocar em ação. Eu comecei a colocar em ação e uma das coisas que eu lá tinha então era que o ambiente da empresa fosse melhor, ou seja, o meu objetivo nem era ser da empresa, eu queria era que o ambiente ficasse melhor. E outra coisa que eu coloquei lá que ainda não tinha era obrigada por eu ter a minha casa ideal, com um jardim, e o que é que eu fazia para sentir isso na realidade? Eu imaginava o meu cão lá fora nesse jardim, e eu e o meu namorado lá nesse jardim, sentados, ele a ler um livro e eu a tomar sumo de laranja natural com uma rodinha de laranja no sumo. É muito específico, muito específico. É muito específico, tanto que muitas vezes eu quase que conseguia sentir aquela sensação. E o que é que acontece? Basicamente, eu andei
assim, sempre a praticar aquilo de manhã e à noite. E mais ou menos um mês depois, uma colega minha da universidade marca um café connosco, ela e o namorado connosco, e o tema da conversa sobre o trabalho surge. E pronto, eu disse ali mais ou menos, não aprofundei muito, mas disse que não estava bem. E ela disse assim: olha, Jana, se tu me tivesses dito isto há umas 2 semanas atrás, tu tinhas mandado o teu currículo porque a nossa empresa estava à procura de uma técnica de contabilidade. E eu: olha, mas tu não sabias isso, portanto não há problema nenhum. Depois o que é que acontece? Eu continuo com isto e mais ou menos pouco tempo depois, uns dias depois, ela liga-me na hora do almoço a dizer assim: Jana, nem mais acreditar, aquela rapariga que eu te tinha falado saiu do trabalho, por isso nós temos novamente a nossa vaga, se quiseres mandas-me o teu currículo, que eu faço chegar aqui e pode ser que até sejas chamada para a entrevista e até sejas selecionada. E eu: ok, pronto, mandei o currículo. O que é que acontece? Eu fui chamada, entretanto fui à entrevista, fui selecionada, fiquei com o trabalho. Mas esse trabalho ficava a 2 horas de onde eu estava, então eu tinha que fazer 2 horas para trabalhar, mais 2 horas para ir para casa. E, ou seja, eu perdia 4 horas da minha vida para ir trabalhar. Eu pagava tempo para ir trabalhar, literalmente. Isso era E era então, uma grande viagem. não fazia sentido para mim, e então na altura, o que é que eu fiz, Edgar? Eu disse assim para mim própria: eu, antes de fazer 1 ano na empresa, eu quero sair e quero ter um trabalho perto de casa. Eu continuei então durante todo o tempo a repetir aquelas coisas e então já me imaginava no trabalho, etc, etc. Após 1 ano, exatamente no mesmo dia, isto aqui é inacreditável. Porquê? Porque eu só achava que ia ter a casa aos meus 30 anos, porque na altura ainda era nova e tinha acabado de sair da universidade. Após 1 ano, exatamente no mesmo dia, eu consigo um trabalho perto de casa e nós fazemos o negócio da casa. E o que é que a casa tem? Tem jardim, o meu cão anda lá fora. A única coisa que ainda não aconteceu foi eu tomar o suco, Não, mas o epá, sumo de também laranja. não é assim tão difícil. Não, não Essa é é a assim tão mais fácil, difícil. é a mais fácil de todas. Mas o mais engraçado até é isso. Então o que é que eu fui retirando desta história toda do pensar e do sentir? Que realmente isto influencia a nossa vida e foi através da mentalidade que tudo começou a mudar na minha vida. Era essa a lição que eu queria chegar até aqui. Depois, o que é que acontece? 1 ano depois vem a pandemia, não é? E o que é que acontece? A minha empresa onde eu estava entra em layoff, eu fico com mais tempo, os rendimentos diminuem. Uma coisa engraçada é que antes da pandemia ter acontecido, eu já andava a pensar em fazer renda extra, só que era, por exemplo, candidatar-me a um supermercado para fazer Um horas. part-time É, um tradicional, digamos. part-time. Exatamente, porque eu na altura trabalhava como técnica de tesouraria. Uhum. E então vem a pandemia. E eu, com o Covid, não é? Eu pensei assim: caramba, agora que eu ia começar, não é? Vem aí a pandemia. E depois, então, terei essa ideia da frente, ficou no ar e surge outra coisa, que é: eu também já queria ter começado a investir em conhecimento. Só que havia sempre uma desculpa, ou é porque não tinha tempo, ou é porque começava um novo trabalho, e então eu ia sempre arrastando. Só que na pandemia já não havia essa desculpa, porquê? Porque eu tinha tempo, e então foi aí que começou. E eu lembro-me que fui até ao Facebook, que é uma coisa rara que eu faço, e começo a andar para baixo. E aparece-me um evento que ia acontecer, um webinar sobre marketing digital, do Pedro Teixeira, do QI, ai, do que é Eu sei quem marketing, é, eu sei quem é, sim, é Samurai. Eu sei quem é, mas também não me estou a Samurai, lembrar. É Samurai qualquer coisa, não é? Sei quem pronto. é, mas não me estou a lembrar do nome também. Eu acho que agora vem uma branca. Mas pronto, eu participo no webinar que iria durar 1 semana e aquilo chamou-me a atenção porquê? Porque eu depois da minha licenciatura, que era de Gestão e Contabilidade, eu estava a pensar em tirar pós-graduação em Marketing Digital. Só que depois também, como fui para o mercado de trabalho, não segui. E então aparece-me aquele webinário logo ali naquela altura em que eu andava à procura então de conhecimento. O que é que eu faço? Entro no webinário e começo a colocar tudo em ação daquilo que eu estava a ensinar. E basicamente foi aí que eu criei o meu projeto.
ou seja, em abril de 2020, do ano passado. Começo a criar o projeto. Deixa-me só interromper. Sim. Tu criaste o teu projeto porque era digamos, era uma tarefa do webinar, ou já tinhas o projeto e depois com o webinar é que começaste a crescer, a postar mais frequentemente? Eu não tinha nenhum projeto, o webinar é que me fez dar o clique. Okay. E eu acho que foi lá que eu encontrei a resposta de eu tenho que seguir finanças pessoais. E eu acho, então, é aquela coisa, como é que eu não comecei antes? Porque eu já fazia isto na minha vida há séculos, não é? Aquela coisa de, porque é que eu não comecei antes? Mas pronto, começou no tempo certo, é o que eu costumo pensar. Comecei então o projeto, comecei a aplicar tudo na prática, quando ele diz lá, tens que aparecer. Eu comecei a panicar. Mas, não sei se já passaste por isso. Não sei se começaste logo a mostrar a tua. Não. Pronto. Acho que toda a gente passa por isso. Sim, também e eu começo a sério, começo mesmo a ficar nervosa. E ele só estava a dizer aquilo, assim, mal normal. Eu já esqueci o resto. Ele falou aparecer. É quase como aquele reclame. Os cachaquetas, vá, os cachaquetas. Tal e qual. Tal e qual. E então eu pensei assim: calma, Jana. Ele está a dizer que tu vais ter que aparecer, mas ele não te está a dizer que é já amanhã. Então eu coloquei como meta para mim própria: ok, daqui a um mês eu vou começar a aparecer. Então, qual é a minha primeira foto no Instagram? É uma foto que eu tinha para aí 18 anos, de costas. Foi a única foto que consegui arranjar de jeito de costas. Isso não foi batota? Pois, eu também acho que sim. Mas ainda não ficou por aqui, porque a segunda. Brincar. Sim. A segunda foto foi do lado. E eu também tinha pai de 18, 19 anos. Portanto, também não contou. A terceira foto já é uma foto de frente. E eu lembro-me, quando eu publiquei aquilo, eu sério, estava super nervosa. Mas qual é o meu espanto quando eu coloco então a foto? É que eu nunca tinha tido tantos comentários até ter mostrado a minha cara. As pessoas já me seguiam, já mandavam mensagem, mas a partir daí é que tudo começou a mudar. E eu pensei outra vez, porque é que eu não comecei mais cedo a mostrar quem eu era? Acho que é outro, passa a ser outro tipo de relação, não é? A pessoa, em vez de estar a falar, digamos, com uma marca, sendo que está a falar com um ser humano, acho que também é por isso. Sim. É, sem dúvida. Já agora, como é que foi a tua experiência quando tu colocaste a tua primeira foto? Comigo é um bocadinho diferente, porque eu comecei no meu perfil pessoal. Ou seja, aí já é mesmo teu. Sim, eu comecei no meu perfil pessoal. Eu tinha o meu perfil pessoal, né? Às vezes E já tinhas fotos tuas. Sim. Então isso é que é batota. É capaz de ser. E depois, porque estava naquela dúvida entre criar um perfil novo ou começar a postar no meu perfil pessoal. Exato. E depois decidi começar no pessoal. Arquivei as fotos que tinha e comecei então a falar sobre isto. Já tinha os meus amigos. Não sei, há uns que talvez não ficaram muito contentes porque de repente começaram a ver coisas que não tinham pedido, né? Começaram a ver coisas que não tinham pedido. E comecei assim também sem mostrar a cara. E depois aos poucos quando comecei a ter também pessoas que não me conheciam, não é? Porque como era o meu perfil pessoal, só tinha pessoas que me conheciam. Aos poucos, quando comecei a falar sobre finanças, então foram aparecendo algumas pessoas que de facto eram pelas finanças e não por me conhecer pessoalmente. Exatamente. Depois, passado algum tempo, também decidi que ia pôr uma foto minha, mas o meu problema nem era tantas fotos, era mais os vídeos, que ainda continua a ser um bocadinho. Os vídeos. As fotos não me fazem assim tanta impressão. Mas os vídeos também aos poucos estou a tentar meter mais e é assim, primeiro estranha-se, depois entranha-se, vai aos poucos. Até quando é que tu começaste o teu projeto? Foi o ano passado, este ano? Foi o ano passado, depois comecei, parei, mas comecei assim mais a sério
há 20 semanas, mais ou menos. Ok. Assim, com Ou conteúdo seja, todos os dias, em que assumi mesmo o compromisso de tentar dizer algo de útil todos os dias às pessoas. Está a fazer mais ou menos 20 semanas agora. ou Seja, seja, 4 meses. onde andavas tu, Edgar? Eu andava preocupado Que com é, outras coisas. oh, é normal, é normal. Talvez não Não, as mas é. certas, não, mas andava preocupado com outras coisas. Mas eu acredito que desde que tu tenhas começado tem sido, acredito que uma experiência completamente diferente. Sim, sim. O receber mensagens, o agradecer. Ainda hoje eu fui aos teus stories, não é? E vi lá uma pessoa, uma pessoa a Interessante. agradecer. Portanto, isso não se paga, como é o que eu costumo dizer. Uhum. Nós podemos ter o nosso trabalho normal, mas não é a mesma coisa. Não há aquele feedback todo como há onde nós estamos. E então, Sim. o que é que aconteceu? Sim. Sim, só para fechar, é uma coisa completamente diferente. E por acaso eu agradeci à pessoa por ter enviado a mensagem, Uhum. porque de facto nem sempre recebemos mensagens daquele Pois é. tipo. Às vezes não sabemos se está muita gente a ouvir, se não está, ou se está alguém a ouvir até. Uhum. E é muito gratificante receber uma mensagem daquelas. Quando as mensagens começarem a ficar assim muito cheias, depois conversamos. Tá Mas bem. ainda assim, continua a ser incrível. Depois então, depois, quando tiveres os teus alunos, porque tu vais lançar a tua mentoria, não é? As pessoas que estão aqui a ouvir, Sim, sim, sim. Está previsto num futuro pois próximo. é, pronto, não vamos aqui divulgar mais nada. Fica assim no ar. Mas pronto. Depois o que é que acontece? Eu continuo então a partilhar conteúdo, Uhum. a partir de abril do ano passado, e em junho então as pessoas começam a perguntar: já Ana, quanto é que tu cobras pelos teus serviços? E eu não tinha serviços, não é? E era isso que eu dizia às pessoas e dizia: manda aí a tua dúvida que eu vou tentar ajudar-te da melhor forma possível. E foi assim. Depois é aí que eu começo a pensar: ok, já tu vais ter que começar a pensar em criar o teu produto ou o teu serviço para agregar valor de uma outra forma às pessoas. E é engraçado porque antes disso eu já me imaginava a fazer então as sessões individuais, a tal visualização que eu já fazia anteriormente, mas que continuo a fazer, ou seja, toda a visualização que eu faço é um passo mais à frente onde eu estou, e o que é certo é que as coisas vêm ter comigo, e isso é muito importante, tanto isso como criar metas, quando lançares a tua mentoria, criar metas, porque eu garanto-te, Edgar, se eu não tivesse colocado metas, eu não teria chegado onde eu cheguei. E é isso que eu digo aos meus alunos, é isso que eu digo a toda a gente. Se queres ter um negócio, se queres ter um projeto, se queres ter, seja o que for de sucesso, coloca metas. Porque, e cuida da tua mentalidade. Mentalidade e ambição é aquela coisa tipo chave que te vai fazer levar ao sucesso. Então, depois eu, entretanto, lanço a consultoria em meados de setembro do ano passado, e a partir daí, olha só, a minha primeira meta, assim, financeira a nível de projeto foi: Jana, tu tens de conseguir pelo menos um aluno até final de setembro. Eu lancei a minha consultoria em meados de setembro. Para mim, aquilo era muito desafiador. Porquê? Porque eu nunca tinha tido ninguém que me pagasse para fazer uma consultoria financeira. Sim, normal. Mas ela ia-me fazer sair da minha zona de conforto, e isso é muito importante nas metas, que elas sejam desafiadoras, mas ao mesmo tempo que sejam possíveis de realizar. E então o que é que acontece? Chega a fim de setembro e eu já tinha mais do que um. E eu pensei assim para mim: Jana, isto já não é desafiador para ti, porque tu já provaste a ti própria que consegues mais do que um em 15 dias. E então, o que é que eu comecei a fazer a partir daí? Comecei a fazer metas trimestrais. E então, eu coloco num post-it aqui à minha frente a dizer: tens 3 meses para alcançar a próxima meta. E atrás do post-it eu coloco exatamente o que é a meta, porque assim ninguém vê, só eu é que sei. E eu tenho que fazer, e eu tenho que conseguir. E então, qual foi a minha meta a seguir? Disse assim para mim: Jana, tu tens de conseguir pelo menos 7 novos alunos por mês durante os próximos 3 meses, ou seja, outubro, novembro e dezembro. Para mim era muito desafiador,
Mas porquê que eu escolhi 7? Porque no meu trabalho normal, já que estamos a falar de dinheiro, no meu trabalho normal eu ganhava 700 e poucos euros e eu pensei assim, se eu conseguir pelo menos 7, eu vou conseguir ganhar mais do que no meu trabalho normal, em menos tempo, fazendo aquilo que eu amo e provando a mim própria que eu posso empreender e trabalhar com aquilo que eu realmente amo. E é por isso que eu hoje em dia estou a criar então o tal curso da renda extra por paixão, e é por isso que leva paixão na palavra, porque de facto nós podemos seguir a nossa paixão. Portanto, Edgar, quando tu lançares a tua consultoria ou a tua mentoria, seja o que for, tu tens que acreditar sempre que é possível e que é possível para ti. E a mesma coisa para toda a gente que está aqui a ouvir. Seja qual for a área, é possível. E tem que ser por paixão, porque como eu costumo dizer, nós já trabalhamos o dia todo por dinheiro. Se nós chegamos a casa e ainda vamos para um projeto em que o objetivo é dinheiro, não vai acontecer, a pessoa vai desistir. Mas se for por paixão, mesmo que a pessoa fique cansada, porque vai acontecer, isso aconteceu comigo e continua a acontecer e é normal, a pessoa descansa e no dia a seguir está 100% incrível para começar mentorias e seja o que for. Portanto, paixão tem que estar lá. E então, o que é que acontece? Eu consegui, então eu dupliquei os meus rendimentos, por isso é que eu digo lá muitas vezes que eu dupliquei. E quando chega a dezembro, eu estava extremamente cansada, porque era todos os dias, muitos dos dias, era 2 sessões ao final do dia, ou seja, era todo o dia a trabalhar. E nessa altura apareceu uma frase que foi assim: se tu não estás a conseguir os resultados que tu queres, é porque te falta o conhecimento que tu precisas. E aquela frase, eu pensei assim, era mesmo isso que eu estava a precisar de ouvir, mas eu só pensava assim, qual é o conhecimento que me falta para eu conseguir ter os resultados que eu quero, porque naquele momento não era dinheiro, não é? Naquele momento eu já estava a ganhar o dobro, aquele objetivo ou melhor, o objetivo não era ganhar o dobro, o objetivo era provar a mim própria que eu conseguia ganhar tanto quanto no meu trabalho normal. E então, nessa altura, um aluno meu manda-me uma live e eu, como estava a criar conteúdo e não me lembro, estava a fazer posts, eu ignorei, pronto. Ignorei, continuei a criar. Entretanto, manda uma outra aluna a mesma live. E eu, espera aí, ok, 2 eu tenho que ir. Devia ser algo muito importante. Exatamente, era mesmo importante. Eu entro na live e eu entro na live do Wendel Carvalho, que foi um dos meus mentores. Eu entro na live e o que é que estava a acontecer na live? Ele estava na live com uma senhora que também falava sobre finanças, só que neste caso era do Brasil, porque ele também é do Brasil, e ele estava a virar-se para ela e estava a dizer que ela estava a fazer tudo da forma errada, porque ela tinha um e-book que estava a cobrar em euros, acho que era 7 euros, e ela ainda oferecia uma sessão gratuita sobre dívidas, era assim uma coisa. E ele disse assim, tu estás a fazer tudo da forma errada porque a entrega de valor que tu dás é imensa e tu estás a cobrar 7 euros. Ou seja, tu estás a cobrar a mesma coisa que uma pessoa leva por, ele disse mesmo, por tratar das unhas, como se fosse tipo ao cabeleireiro. E realmente eu fiquei a olhar para aquilo e realmente é verdade, ela está a cobrar muito pouco para o ensinamento que ela está a dar às pessoas. E o que é que acontece? E ele disse assim, você já fez uma live? E ela, não. E ela até ficou meio assustada. E ele disse assim, você vai sair desta live, você vai fazer uma live e você vai lançar a sua mentoria em grupo. E eu pensei assim, caramba, se ela consegue, eu também consigo. Eu fiquei tipo, ou seja, só depois, mais tarde, é que eu comecei a perceber aquela frase que me veio, que disse, se tu não tens os resultados que tu queres, é porque não tens o conhecimento que precisas. Essa frase veio-me ao de cima. E eu pensei assim, eu preciso de fazer a minha mentoria em grupo. Era para quê? Para ter mais tempo. Exato, deixa-me só acrescentar aqui, porque essa frase que tu disseste que é uma frase muito simples, mas que as pessoas às vezes não dão a devida importância. Não ligam. É que se ela consegue, eu também consigo. Não é? Eu acho que essa frase diz tudo e serve para tudo, seja o que for. E até te vou dizer uma coisa, Edgar. As pessoas olham para as pessoas da mesma área como competição ou comparam-se muito ou olham para elas e
como Adversários? como concorrentes, sim, exatamente. Exato, como concorrentes. Mas nós não podemos olhar como concorrentes, nós temos que olhar como, ou seja, se a pessoa está a um passo à frente, nós temos que olhar e pensar assim, caramba, se é pessoa para ela, é pessoa para mim. E nós olharmos e fazermos isso, nós estamos a inspirar-nos naquela pessoa. Exatamente. E eu acho que isso vai de encontro com aquilo que estavas a dizer, não é? Que dá para qualquer área. E até para a área das finanças, ou para quem fala de relacionamentos, ou para quem fala de saúde mental ou saúde física. Se a pessoa não tem o resultado que ela quer, ela é porque lhe falta o conhecimento que ela precisa. E se é pessoa para uma pessoa, é pessoa para outra. E acho que às vezes as pessoas acabam por se esquecer muito disso. E então, vem aquela coisa, não é? E eu, ok, se ela consegue, eu consigo. Lá está, ela é da mesma área que eu e eu olho para ela como uma inspiração e eu criei a minha mentoria em grupo. Só que eu não criei a minha mentoria em grupo em 2 horas como ela fez. Pronto, foi naquela diferença. Então o que é que eu fiz? Eu numa semana, isso foi no fim de semana, eu pensei assim, até ao próximo fim de semana eu tenho que ter tudo estruturado. E eu estruturei, as ideias começaram a vir à cabeça, eu comecei a estruturar tudo num papel, ainda tenho esse papel, está tudo rabiscado, são 2 páginas, mas a ideia está lá. E é engraçado, porque a consultoria financeira, a estrutura, também é um papel rabiscado, vermelho, é tudo a escrita vermelho, mas foi uma coisa, eu cheguei lá à forma, uma vez estava toda inspirada, a estrutura vai ser, e pronto, montei a estrutura da consultoria. E a mentoria foi assim. Então, depois, uma semana depois, eu começo a dizer que vou lançar a mentoria em grupo, mas que ela só ia abrir, ou seja, as inscrições em janeiro, no dia 5 de janeiro. Até lá, entretanto, eu abri a fase para inscrições, as pessoas podiam-se pré-inscrever e até ao dia 5 elas iam ter um preço de lançamento. A partir dessa data, quem se inscrevesse ia ter o preço um pouco mais alto. E foi assim de uma semana para a outra, porque eu pensei assim, se é possível para aquela pessoa, é possível para mim com certeza. Exatamente. E ainda, olha, e há outra coisa que, nessa live, no fim da live, eu comprei o curso do Wendel Carvalho, porque eu pensei assim, e é uma coisa que é extraordinária, porque eu pelo menos eu penso assim, eu tenho que entregar o melhor conteúdo, porque as pessoas não sabem que nós sabemos. E se nós não mostrarmos aquilo que nós sabemos através de conteúdo, elas não adivinham, não é? E então eu falo muito e digo, nós temos que entregar o melhor que nós temos e com certeza o dinheiro depois vai ser consequência. E nessa altura eu comprei o curso dele porque eu pensei assim, se eu já aprendi tanto nesta live e eu nem imaginava qual era a consequência a nível financeiro que isso me ia trazer, mas eu já tinha aprendido tanto, eu pensei assim, eu nem quero imaginar no pago. E eu comprei. Depois... Diz-me, tu já o conhecias ou a primeira vez que o Não, viste foi foi naquela aí. live? Foste Foi logo de aí. cabeça a comprar e compraste o Sim, curso? porquê? Porque um aluno meu, ele já me tinha dito, Jana, tu tens de seguir o Wendel Carvalho. Tu tens de seguir o Wendel Carvalho porque há muita coisa que ele diz que tu já dizes. E há muita coisa que tu falas que ele fala. E eu na altura até segui, mas eu não acompanhava. Ou seja, eu só o conheci verdadeiramente naquela live, porque até lá eu não seguia conteúdo nenhum. Não é? E depois entro naquela live e ele dá-me aquela chapada da verdade, não é? Do género, era disto, não era para mim, mas eu aprendi com ele. E eu comprei lá o curso. Porque ele já tinha a referência dele do meu aluno, obviamente. Também acho que também um bocadinho por causa disso. Deve ter ajudado. Sim, ajudou. Pronto, lanço a minha mentoria em grupo e depois o que é que acontece? 2 semanas depois de eu já ter feito, de eu ter feito a primeira sessão e tudo, eu pensei, Jana, tu estás a ganhar o triplo. Foi aí ou seja, em janeiro deste ano eu comecei a ganhar o triplo. Ou seja, o dinheiro, mais uma vez, não pode ser consequência. Tu tens que seguir a tua paixão. Tu tens que criar mentalidade de sucesso. Tu tens que ter ambição. Mas o dinheiro não pode ser consequência, porque se ou melhor, o dinheiro tem que ser consequência, não pode ser o objetivo. Porque se ele for o objetivo, nós somos escravos do dinheiro. Porquê? Porque nós estamos a trabalhar pelo dinheiro.
E se nós falarmos de finanças pessoais, não é? Nós entendemos muito bem que não podemos ser escravos do dinheiro. Temos que o oposto. o oposto, exatamente. E pronto, foi aí que eu comecei a ganhar triplo. E pronto, depois em maio eu apresento a minha carta de despedimento e entretanto já estou a trabalhar a 100%. Mas o que é que acontece antes disso? E acho que isto é importante. Mais ou menos no início, quando eu comecei a dar as consultorias, ou seja, em setembro, outubro, novembro, por aí, em 2020, no final de 2020, eu, assim, na brincadeira, disse para o meu namorado assim, olha, daqui a mais eu vou-me despedir. Mas é assim, eu disse aquilo para ver a reação dele. E eu já me visualizava a 100%, da mesma forma que antes eu visualizava-me a fazer sessões 1 para 1. Mas quando eu lhe disse aquilo, ele disse-me assim, não podes, não sei o quê, tens que ter a certeza que dá certo, não sei o quê. E eu estou a dizer, calma, não é agora, eu só estou a dizer não sei o quê. Não é já, Mas né? não é já. O que é que acontece em abril deste ano? É engraçado porque os meus ciclos é sempre em abril, não sei porquê. Já há 3 anos atrás foi em abril que entra na tal empresa e depois a mentalidade começou a mudar, é sempre em abril, não sei porquê. E ele disse-me assim, Jana, tu já podes empreender a 100%. E aí foi ao contrário. Aí eu disse, não. Tu é que estavas com medo. Exatamente. Aí já era ao contrário. E pronto. E já era ao contrário, já estava ali a entrar em parafuso, como se costuma dizer, mas eu comecei a interiorizar a ideia. Comecei, ok, tem calma, não sei o quê, se correr bem até aqui, com certeza vai correr bem depois. Porque o meu objetivo era ter a minha reserva financeira de 12 meses, ou seja, acabar a pessoal. Porquê? Porque eu tinha só para 6 meses. Só que depois, quando eu decidi que queria empreender, eu tinha que ter para 1 ano para me sentir segura. Isto já entra com o perfil da própria pessoa. Só que depois eu pensei assim, não, mas eu também tenho que ter uma reserva para o projeto. Então eu estipulei 6 meses, pronto. E eu tinha dito ao meu namorado, quando eu chegasse a esses 2 objetivos, que eu ia empreender. E foi nessa altura que eu cheguei e que ele me disse aquilo. E eu, pronto, mesmo assim andava com aquela coisa. Mas pronto, normal, empreendi. é uma grande decisão, né? É uma grande decisão, é normal. Mas basicamente a minha história foi assim. Ou seja, após 1 ano, mais ou menos, eu empreendi. Portanto, se é possível para mim, é possível para qualquer pessoa. Porque eu não sou melhor que ninguém, nem ninguém é pior do que eu. Nós conseguimos. Nós temos é que ter foco, disciplina, dedicação, comprometimento, consistência e tudo vai acontecer. E trabalhar por paixão. E dinheiro é consequência. Espetacular. Muitos parabéns para essa tua jornada. Em Obrigada. 1 ano não é fácil e acredito que tenhas trabalhado muito para isso. Sim. E os resultados estão à vista, por isso o trabalho compensa. Compensa. Isso é verdade. Então, diz-me lá uma coisa, alguma vez pensaste em desistir ou isso nunca te passou pela cabeça? Não, e sabes porque que não? Exatamente por aquilo que eu te estava a dizer. Porque foi sempre por paixão. Foi sempre por paixão e havia outra coisa que era, eu visualizava-me no passo à frente. Quando tu te visualizas no passo à frente, é muito difícil tu desistires. Porque parece que tu estás a viver no passo à frente. Então se estás a viver o passo à frente, não é? É muito raro tu quereres desistir. Agora, há uma coisa que acontece, que é o cansaço. E eu lembro-me da primeira vez que eu fiquei muito cansada, que eu tive mesmo que, não, Jana, tu vais lá para cima, vais dormir durante 1 hora e vais desligar disto tudo. E é engraçado, porque antes mesmo estava a desligar a internet e manda-me uma seguidora minha na altura, que foi antes de eu lançar a consultoria financeira, portanto foi ali no início do projeto, mas também não foi tanto no início. E ela manda-me um áudio. Eu até acho que foi o primeiro áudio de mensagem que eu recebi na altura. E eu vou ouvir, pronto. E ela queria tirar uma dúvida que nem tinha a ver com finanças pessoais, tinha a ver com recursos humanos, recibos de vencimento e não sei o que mais. Só que ela apareceu-me na voz que precisava mesmo da minha ajuda. E olha só o que é que eu me lembrei. Eu já estava deitada, mas eu lembrei-me dos resumos da universidade,
de contabilidade, que na altura tínhamos feito um exercício, não sei o quê, e eu fui à capa, fui buscar e escrevi uma folha de tudo aquilo que eu tinha, pronto, que eu tinha aprendido e depois apliquei ao exercício, ou seja, à prática que ela me estava a dizer, e enviei-lhe a foto e depois fui dormir, pousei a capa no chão, nem fui arrumar onde tinha que arrumar e fui dormir. E é engraçado porque essa seguidora da altura tornou-se minha aluna após um ano, ou seja, este ano. E quando ela entrou na consultoria financeira, que ela até nem veio sozinha, veio com o namorado, eu contei essa história. Ou seja, eu nunca lhe tinha contado enquanto seguidora. Eu até lhe disse assim, olha, nunca te ia contar enquanto seguidora, nem nada do género. Mas agora, eu não sei porque é que isso surgiu, mas eu contei-lhe e eu disse assim, olha, nem sabia que tu ias ser minha aluna. Eu assim para ela. E nem tem a ver com a minha área, mas é aquela questão, quando tu estás a receber aquelas perguntas e tu queres entregar melhor, ou seja, às vezes tu nem sabes a resposta, mas como tu queres ajudar aquela pessoa, tu vais ajudar, É isso, tu vais ajudar aquela a pessoa. vontade de ajudar fala mais alto. É. Então, e qual é que achas que foi assim a maior dificuldade por que passaste? Assim, sei lá, desde o início até agora? Do projeto. Sim, qual é que foi assim a coisa mais difícil que enfrentaste e como é que a conseguiste ultrapassar? Deixa-me pensar, que eu Foi aparecer? Olha, nem me estava a lembrar dessa, mas não, essa foi definitiva. Ainda bem que falaste isso, que eu já nem estava a lembrar, mas foi. E muita gente não começa um projeto, ou não começa o sonho da vida dela, porque ela tem medo de aparecer, ou seja, tem medo do julgamento. É exatamente por causa disso. Muita gente Então não dizes, começa. essa foi a tua maior dificuldade, foi aparecer. Mas já está ultrapassada. Ainda bem, ainda bem. Então, e diz-me, se tivesses de salientar uma única coisa para quem queira começar o seu negócio, como tu fizeste, seja na área das finanças pessoais ou noutra área qualquer, qual é que seria a coisa que tu achas que é mais importante a alguém que está a ouvir e quer ter uma ideia, quer começar algum negócio, qual é que achas que é a coisa mais importante que essa pessoa deve ter em conta ou em que se deve focar? Olha, eu vou dizer uma frase que foi importante para mim quando eu comecei, que é, primeiro faz, depois melhora. Porque muitas vezes as pessoas não começam porque tem que estar tudo a 100%. E eu acho que esse é o maior erro. Eu acho que a pessoa tem que começar e as coisas vão aparecendo e a pessoa vai melhorando no processo. Acho que é um bocado por aí. Portanto, se há alguma coisa que eu tenho que dizer é, primeiro faz e depois melhora no processo. Sem dúvida isso. Claro. Fica aí aqui a dica. A dica. Então, passando agora aqui mais para a parte das finanças pessoais, porque há também muitas pessoas que não começam os seus projetos por causa de questões financeiras, ou pelo menos acham elas que é por causa de questões financeiras. No teu caso, no início do teu projeto, quando começaste, foi preciso fazer algum tipo de esforço financeiro da tua parte ou não foi necessário? É uma boa pergunta. E se isto fosse um vídeo para tu mandares para o YouTube, eu fazia o gesto. mas como isto não é para o YouTube, eu tenho que falar. Basicamente, eu não investi nada, não investi nenhum único cêntimo para começar. Eu comecei, ou seja, eu apliquei o conhecimento que eu ia aprendendo, que começou com aquele webinar de marketing digital, que é muito importante para qualquer negócio. Aprendam sobre marketing digital. Porque uma pessoa pode ter uma boa mensagem, uma pessoa pode conseguir chegar a muita gente, mas se a pessoa depois não consegue vender, não é? O marketing é tu chegares a mais pessoas, ok, mas depois ainda tens a parte da venda. Então temos que ter uma boa mensagem, a pessoa tem que entender o que é que nós estamos a fazer, o que é que nós queremos ajudar, o marketing, não é? O outro pilar, que é para conseguirmos chegar a mais pessoas, e depois as vendas, que é muita gente tem medo, é o vender. E esses são os três pilares principais. Depois tem a mentalidade e
a ambição, isso é muito importante também para quem começa. Depois também temos o sentido de propósito, não é? E o que é que eu quero dizer com sentido de propósito? Basicamente, aquela comparação que eu estava a falar quando as pessoas olham para os concorrentes como concorrentes, não é? O sentido de propósito vai mais além disso. Quando uma pessoa tem sentido de propósito e chega a uma fase em que consegue ajudar pessoas da mesma área, por exemplo, a começarem o seu projeto, porque é que não haverão de fazer isso? Porque há uma coisa que é certa, nem toda a gente se vai conectar comigo, ou identificar-se comigo, ou contigo, apesar de, não é? Ou seja, apesar de nós falarmos a mesma coisa, nem toda a gente se vai conectar comigo, nem toda a gente se vai conectar contigo. E então nós temos que pensar assim, ok, mas se eu puder ajudar aquela pessoa, e se eu passar o meu método, aquela pessoa vai poder usar o meu método, e vai poder ajudar outras pessoas que até nem se conectam comigo, mas que se conectam com ele, e ele pode usar a sua forma de ensinar, porque toda a gente tem o seu jeito único de ensinar, e aprender também. Então o propósito está lá, que é passar o nosso conhecimento. Até podem ser aquelas pessoas, mas se passar a tal pessoa, ela pode ensinar. E sem dúvida que isso é o tal sentido de propósito. E Sim, também um e bocado eu a acho. mentalidade abundante. Uhum. E eu acho que isso tem a ver tão. As coisas depois acabam sempre. Uma pessoa, quando tem uma boa intenção, acho que as coisas acabam sempre Por por acontecer. dar certo. Ou seja, o círculo acaba por se fechar. Como tu estavas a contar aquela tua história, por exemplo, daquela tua Uhum, seguidora, né, dos recursos humanos, e tu uhum, foste à procura e uhum. ajudaste. E um ano mais tarde, ela estava a comprar o teu produto. Às vezes nem é logo. E quase certeza que quando tu foste ajudá-la, não estavas a pensar, epá, Não. daqui a um ano Eu pode nem tinha um ser, serviço. né? Exato, estás a perceber? Daqui a um ano pode ser que ela compre o meu produto, né? Não tem E nada a por ver. isso a pessoa quando age De boa quando, vontade. exato, de boa vontade, e quando tem o pensamento no lugar certo, as coisas mais cedo Uhum. ou mais tarde, o círculo acaba Olha, por se fechar. e tem outra aí no meio, porque às vezes as pessoas pensam, aqui, aquela pessoa fala da mesma coisa que eu, então quer dizer que se ou as pessoas vão a ele ou vão a mim. Não tem nada a ver. Porque assim, eu como consumidora, eu não vou sempre ao mesmo mentor, ou eu não compro sempre cursos da mesma pessoa. Então, da mesma forma que acontece isso, eu enquanto consumidora, nós também temos que pensar que as outras pessoas, como nossas, entre aspas, consumidoras, não é? Também não quer dizer que só venham comprar a nós ou que só vão comprar aos outros e não vão comprar a nós. Não tem nada a ver. E Uhum. acho que às vezes as pessoas acabam por bloquear e fazer essas comparações quando na verdade deviam estar a focar naquilo que realmente importa, que é ajudar a audiência e coisas assim e parar-se de se comparar, que isso não leva a lado nenhum. Sim, exatamente. É como disseste, as pessoas identificam-se com pessoas diferentes, Exatamente. e de certeza que há, agora mais nesta parte, de certeza que há clientes para todos. Isso É, não olha, tenho dúvida só, nenhuma. Não tenho e eu dúvida nenhuma. acredito que as pessoas também cada vez mais queiram saber ou aprender mais sobre dinheiro, ou aprender a gerir. Portanto, às vezes até podem comprar mais do que um mentor. E isso é incrível, porque ela começa melhor, ela aprende com várias perspectivas e isso acaba por ser também muito rico. Uhum. Sim, eu acho que isso é muito importante, principalmente na parte dos investimentos, porque quando se vai pesquisar na internet informação sobre isso, um fulano diz que tipo, não é que, Uhum, que a bolsa vai haver todos os dias há uma sim. pessoa a dizer que vai haver um crash na bolsa, todos os dias há pessoas a dizer que ouro é que é, né? Comprem ouro até e guardem em casa debaixo do colchão, que isto Aca- vai tudo pegar fogo. Acaba por haver muita desinformação ao mesmo tempo. Sim, sim, está toda a gente a tentar vender o seu peixe. E neste É caso quase como os específico, bitcoins. sim, sim, também. Há outras que só dizem vende tudo, vende a casa e compra Bitcoin. Exato. Há outros que só dizem para investir na casa e para investir em imobiliário e deixar o Bitcoin. E assim, a pessoa quando bebe de várias fontes Acaba por. acaba por ter
diferentes perspectivas e acaba depois por tomar as suas decisões. As próprias decisões, exatamente. Então, e já que estamos a falar também aqui desta parte dos investimentos, não sei se queres partilhar ou não, em que ativos é que tu investes? Olha, renda fixa, para já, certificados, mas estou a pensar, ou melhor, já está quase decidido que vou também colocar no Banco Inter, e depois, em renda variável, ações e ETFs. Okay. E tu... No Banco Inter refere-te àquela conta à conta remunerada à ordem. Até já falei sobre isso lá no Stories. Ok. Então Pronto, estamos a chegar. Não sei se queres falar sobre mais alguma coisa, também... se há algum tema que queiras abordar, também nós estamos a chegar à hora que tínhamos combinado. Antes de nos despedirmos, quero só fazer aqui umas perguntas que são a parte final do podcast. São perguntas que faço a praticamente toda a gente. Que quero que me digas um livro, um filme e um mentor que tiveram um grande impacto na tua vida. Olha, o mentor é o Wendel Carvalho. Okay. O livro, eu vou dizer A Magia, porque a magia foi o que me fez colocar na prática aquelas coisas todas da mentalidade e por aí fora. E o filme eu vou dizer O Segredo, que é um dos filmes que eu costumo dizer aos meus alunos para ver, que também é um bocadinho por aí. Portanto, a mentalidade, para mim, é o primeiro passo, seja em que área for, portanto tem que estar lá. Okay. E o Wendel também trabalha muito essa parte da mentalidade, portanto, quem quiser seguir, olha, recomendo. Também é um bom mentor. Fica a dica. Então, e o que é que planos assim para um futuro próximo? O que é que podemos esperar de ti? Olha, vou lançar o curso da renda, de criar uma renda extra no digital por paixão, não é? Mais uma vez por paixão. Tinha de ser. Entretanto, tinha que ser. O nome foi escolhido por uma seguidora. Eu esta semana, ou melhor, foi no fim de semana, andei ali a perguntar a toda a gente para darem ali uma sugestão e depois o nome escolhido seria o vencedor e teria ali um bónus ali para o curso. E o nome que ficou foi Ser para Ter a Jornada. Portanto, achei muito giro. Okay. Tem tudo a ver com aquilo que eu falo. Toda a gente também, a maioria votou nesse, portanto, ficou esse nome. Então, agora, no futuro próximo, é isso que podem esperar. Okay, é muito aquilo que eu estava a falar, não é? A importância de ser por paixão. Ok, e já tem data ou ainda não? Ou está no segredo dos deuses? Toda a gente me pergunta isso. Ainda não sei. Olha, é quase como a consultoria financeira. Toda a gente, quando eu comecei a criar, a gente me perguntava e eu também sempre dizia que não sei. Porquê? Porque eu nunca tinha criado uma. Está certo. Na mentoria em grupo foi diferente. Porque aí eu já tinha criado uma coisa semelhante. Só que ali era só em grupo. Só tive que adaptar. Portanto, ali já conseguia dizer, olha, já vai ser em janeiro que se vai lançar, não sei o que mais. Aqui não consigo mesmo dizer. Fica em suspense. Fica como a tua consultoria ou a tua mentoria. Exatamente. Estão os dois em suspense. Então, não há aqui informações privilegiadas. Mas não podes dizer ainda não. Ainda não. Então, e onde é que as pessoas te podem encontrar? Olha, no Instagram. Agora, já começo a partilhar coisas no LinkedIn. Não sei se também estás lá. Estou, mas estou não com este projeto das finanças, estou só com... tipo, a nível pessoal. Com um profissional, sim. Só na parte académica. Não, depois tenho o Facebook, mas assim, tudo aquilo que vai para lá é a mesma coisa que está no Instagram. Sim, é como aquilo é tudo automático. Sim, é como eu. Pronto, por isso é nessas 3 redes sociais, basicamente mais no Instagram, porque é onde tudo acontece, é como eu costumo dizer. Ok. E já agora em Financas da Jana, não é? Financa, até parece-me meio estranho, Financas. Pois isto mas é assim. Português tem as cedilhas e os acentos, pois fica estranho. E quando é que começou o teu podcast? Não sei dizer, sinceramente, não faço ideia. Estamos no episódio 13.
Eu antes tentava Ah. publicar um episódio por semana, mas depois tive um problema com o microfone. Foi para a garantia nos Ok. últimos meses. Depois deixei de publicar, porque publiquei uma vez ainda com os fones, só que o som era muito mau. Ai meu Deus, não digas isso que eu estou com E então- fones. não, mas era por causa dos meus fones. Ah, Era por causa dos fones que eu tinha, o som era muito mau. E eu certo. também, como já tinha comprado um microfone, disse: não, eu também não vou comprar outra coisa, vou esperar. E Ok. entretanto, desanimei um bocadinho, mas depois voltei a falar lá no Instagram sobre isso e as pessoas disseram que estavam Uhum. interessadas em que voltasse. Então voltei Exato. na semana passada com o Uhum. Filipe Pérez, do Investir Uhum. em Cabeça, com cabeça, Uhum. Com aliás. cabeça. E agora estás cá tu. Comigo. E, Ai, exatamente, e veremos quando será o próximo. Ainda não sabem qual é que é, será agora a frequência, porque também não quero estar a comprometer e depois falhar. claro. Mas tudo Tens que me volta. dizer quando é que sai, que é para mandar lá para a audiência. Sim, Para a minha está bem. Eu audiência, depois também te partilho conhecer. contigo. Ainda nem sei bem qual é que é a data. A gente depois já fala. Está bem. Já podes dar como terminado, então. Tá bem. Jana, muito obrigado. Antes de terminar, quero só deixar aqui um Obrigada, eu. agradecimento por teres aceito o convite e por todo o conhecimento que tu partilhas no teu Instagram. Se ainda não o fazem, sigam a Jana no Instagram, em Financas da Jana, porque Então já vai agora vou valer a deixar aqui um pena de certeza. comunicado. Pessoal que me segue e que não segue o Edgar, quando chegarem a esta parte, se ainda não estão a seguir, comecem a seguir. Pronto, também está aqui o recado. Ok, muito obrigado, Jana. Muito Obrigada. obrigado por teres vindo e até a próxima.